aviões da Marinha Americana. Então, olha só, isso aqui foi um teste de explosivo da Marinha Americana. Olha isso. Era para ser um crime, né? Você fazer um negócio desse. Era para ser um crime você fazer um negócio desse. Mas eles estão fazendo. E eu digo para vocês que nós nunca tivemos tão perto do uso de armas nucleares como nós estamos agora. Aí vamos recordar aí que nós temos Portugal com um comprimido de iodo, vários países da União Europeia, a fala do camarada da OTAN, né, falando sobre o uso de pilha, rádio a pilha, e as pessoas se prepararem com muita água e alimentação. Então, assim, existe uma grande probabilidade de alguma coisa acontecer no Ocidente. Mas eu não diria que chegaremos à terceira guerra mundial. Primeiro, porque muitos países não vão entrar. E outra, que o BRICS tem a maior plataforma de população e de riqueza do mundo. E existe muita coisa por trás de tudo isso. Então, o que está se criando no mundo é uma desestabilização de um caos para a implantação da nova ordem mundial, que não vai ser dominada nem pela Europa e nem pelos Estados Unidos. Eu não vou colocar, irmão Miros, não vou colocar. Então, agora, eu digo para vocês, irmãos, eu digo para vocês, tudo está acontecendo. É a preparação, né, o posicionamento dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O posicionamento dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E isso tudo é Maranata, irmãos. Isso tudo é Maranata. Isso tudo é Maranata. Então, assim, ora vem Senhor Jesus. Isso tudo não é pânico e medo, é Maranata. A qualquer momento nós seremos arrebatados. Está muito rápido, está muito claro que a volta de Jesus é uma realidade para os nossos dias. E eu queria que fosse hoje, né? Fosse hoje. Domingo eu comecei a falar com vocês, né, que não haverá avivamento antes do arrebatamento. Não haverá avivamento antes do arrebatamento. Não haverá avivamento antes do arrebatamento. Esses cavaleiros não estão na terra ainda, eles estão posicionados para entrar em cena. E o primeiro cavaleiro que vai entrar em cena para colocar paz nesses conflitos mundiais é o líder mundial que nós chamamos de iníquo, homem do pecado, filho da perdição, anticristo. E hoje, irmãos, eu vou dar uma breve palavra, dar uma breve introdução aqui. Hoje eu quero falar que algo que muita gente acredita da demora da volta de Jesus, que é a falta da evangelização mundial. Tem muita gente que acredita que Jesus só vai voltar quando o mundo for evangelizado. E isso não está na Bíblia, irmãos. Não existe base bíblica nenhuma para você pregar
pregar e dizer que primeiro, para Jesus voltar, o mundo inteiro, todas as almas do mundo, precisam ouvir o Evangelho. E aí as pessoas ficam colocando expectativas em coisas futuras, sem perceber o que está acontecendo agora. Então, assim, as pessoas acham, não, Jesus não vai voltar agora. Primeiro nós vamos ter um avivamento mundial. Então, eu mostrei domingo que não existe avivamento mundial antes da volta de Jesus. Não existe. E hoje a gente precisa entender, isso aqui é um entendimento que você não pode abrir mão dele. E qual é o entendimento que você não pode abrir mão dele? É que o evangelho do reino, que está lá em Mateus 24:14, lá em Mateus 24:14, está escrito lá. Está escrito. Está na palavra de Deus, né? Mateus 24:14. Olha o que diz. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então virá o fim. Então, olha só. Existe algumas coisas que precisa entender. Primeiro, o arrebatamento é o fim? É essa pergunta que você tem que fazer para o texto. O arrebatamento é o fim de tudo, irmãos? A volta de Jesus é o fim? Sim ou não? Vai acontecer mais coisas salvíficas após o arrebatamento? Sim ou não? Então, as pessoas acreditam que quando Jesus voltar, acabou tudo. Não acabou, irmãos. É aí que está a grande questão. O evangelho do reino, que será pregado em todo o mundo para chegar ao fim, é o evangelho do reino milenial. Porque após um milênio, nós chegamos no trono branco, que seria o fim da terra, da civilização. Novos céus e novas terras. E o inferno é inaugurado. Então, o fim é no final do milênio. E a volta de Jesus não leva-nos ao fim. O milênio, o reino milenial nos leva ao fim. Mas a falta da evangelização não impede Jesus de voltar agora. Agora, uma coisa nós temos que entender, meus irmãos. O evangelho já esteve presente em todas as nações do mundo. Ou está presente, mas teve mais influência, principalmente na África e na Europa. Então, quando você vê o evangelho bíblico, olha só, o evangelho bíblico, nós temos Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Jerusalém foi até o capítulo 8 de Atos. Capítulo 8 de Atos. Capítulo 8, versículo 1 e 2. Por causa da perseguição, o povo foi para Judéia e Samaria. E aí o apóstolo Paulo, Atos 13, a igreja de Antioquia envia Paulo ao mundo. Então, veja, o evangelho começou em Jerusalém, foi para Judéia e Samaria, e ele vai alcançar o mundo. E os cristãos perseguidos, eles alcançaram o mundo. Então, o evangelho, ele já esteve e está presente. Em alguns lugares, ele esteve com mais poder, com apogeu maior, e foi extinto e tirado. E existem outros que o evangelho permanece. Agora, presta atenção, irmãos. O evangelho está presente
nos 5 continentes da Terra. Não existe nenhum continente que o evangelho não alcançou. Outra questão, isso é dados dos Portas Abertas, Agência Missionária Portas Abertas. O que é um povo não alcançado? O que é um povo não alcançado? Um povo não alcançado não é que o evangelho nunca entrou nele hoje. Um povo não alcançado é que apenas 2% daquele povo recebeu o evangelho. Então, veja bem, uma nação, um povo que não é alcançado, não é que o evangelho nunca entrou nele, é que apenas 2% daquela população recebeu o evangelho, 2%. Então, é um povo não alcançado, porque somente 2% da população é cristã. Agora, a influência e o poder do evangelho está em todos os continentes do mundo. Então, o que acontece, irmãos? O que acontece? Quando a gente olha para essa necessidade do evangelho ser pregado, eu digo para você agora, como cristão, quero fazer uma pergunta para você. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Você evangelizou, não vou dizer nem que você ganhou para Jesus. Quem salva é Jesus. Quantas almas você evangelizou esse ano, 2024? Quantas pessoas você falou do amor de Deus esse ano? Eu sei aqui, não precisa se manifestar, que a maioria não falou de Jesus para ninguém. Está ligado? Cadê o avivamento, irmãos? Cadê o avivamento? Que o maior propósito de um avivamento é gerar salvação de almas. Vocês estão entendendo? Então, se há avivamento, a salvação de almas e desejo que vidas sejam transformadas por esse evangelho. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se o evangelho deveria ser pregado em todo mundo para que Jesus volte, o que você tem feito para que isso aconteça? É aí que eu abro um parênteses aqui para dizer, meu irmão, a gente tem que cuidar para nós não estarmos carregados de informação do Apocalipse, e isso não está gerando salvação, isso é tudo lixo. Se todo conhecimento que você tem não está gerando salvação e edificação e libertação de vidas para a salvação, você é um portador de lixo. Isso tudo não está te adiantando de nada. Por quê? Porque o maior propósito de sermos igreja, de sermos cristãos, é gerar vidas para o reino de Deus. O que eu quero dizer com isso? Ah, pastor, então se eu não preciso pregar, tem gente que entra nessa visão, né? Se eu não preciso pregar, se as almas não precisam ouvir falar do evangelho para Jesus voltar, então eu não vou pregar. Irmãos, Jesus não pediu para ninguém pregar o evangelho. Jesus não pediu para ninguém pregar o evangelho. Jesus não pediu para ninguém pregar o evangelho. Jesus ordenou. Quando ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, isso é uma ordem. Ordem imperativa. É por isso que Paulo disse, o que Paulo disse? Ai de mim, se não anunciar o
evangelho, porque me foi imposta esta obrigação. Irmão, é obrigação de todos os crentes pregar o evangelho, lançar a semente do evangelho. E a falta de salvação, de almas, você vê que nas igrejas evangélicas nem apelo para as pessoas aceitar Jesus está tendo mais. E aí o povo fica achando, não, mas para Jesus voltar o mundo precisa ser evangelizado. E tem um monte de alma dentro do templo, o pastor prega bonito, fala tudo que o povo quer ouvir, a ponto de não ter coragem de fazer um apelo e perguntar, tem alguém aqui que quer se arrepender do seu pecado e aceitar a Jesus? Você está entendendo? Vocês estão entendendo o negócio que eu estou falando? Então é uma obrigação, meu irmão, pregar e ganhar almas para Jesus. É obrigação de salvo. Obrigação. Obrigação. Agora, veja que aí entra, eu só vou dar uma introdução aqui do que eu vou falar amanhã e domingo para vocês. Se a igreja evangelizou o mundo para ser arrebatada, se a igreja evangelizou o mundo para ser arrebatada, porque nós temos 4 pregações, 4 manifestações e pregações na tribulação e na grande tribulação. Nós temos, quem é que vai pregar na tribulação? Os crentes que ficarem vão pregar. Segundo, os 144 mil judeus selados irão pregar. Terceiro, as 2 testemunhas irão pregar. Quarto, Apocalipse 16, a gente tem, Apocalipse 14, 6, os anjos pregarão o evangelho eterno. Então, veja bem, quem é que vai pregar na tribulação após o arrebatamento? Os crentes que ficarem vão pregar sobre o arrebatamento. E sobre Cristo e sobre salvação. E sobre o Apocalipse. Os 144 mil vão pregarem. As 2 testemunhas irão pregarem. E eu vou falar sobre tudo isso nas próximas mensagens. E terceiro, irmãos, que é o Apocalipse 14, 6. Eu gosto desse texto, por quê? Porque se a igreja, é aí que está uma chave para você entender, porque se a igreja evangelizou e pregou, e todos ouviram o evangelho para Jesus voltar, eu quero fazer uma pergunta baseada em Apocalipse 14, 6. Por que os anjos pregarão a todo povo, tribo, língua e nação? Olha só o que está em Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Os anjos pregarão, e eles pregarão a cada nação, tribo, povo e língua, e os que se assentam sobre a terra. E aí eu quero que você reflita nisso. Se o evangelho precisa ser pregado para Jesus voltar, se o evangelho precisa ser pregado para Jesus voltar, por que os anjos pregarão a todos que se assentam na terra, toda nação, povo, tribo, língua e nação?
Olha só. E aí eu vou falar sobre isso. Amanhã eu vou continuar esse assunto. Eu só dei aqui o spoiler. Mas só para você entender, irmãos. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer com isso, irmãos? Eu não posso esperar coisas acontecer para Jesus voltar. Eu não posso esperar um derramamento do Espírito que vai levar milhões de pessoas aos pés da cruz para Jesus voltar. Eu não posso esperar, vendo que a igreja não está fazendo nada de missão, meu irmão. Nada. Eu perguntei aqui propositalmente para você entender que você não está fazendo missão. A igreja não pode viver nessa mentalidade que coisas precisam acontecer. Nós precisamos aguardar Jesus. Como que se ele viesse pregar, buscar a igreja agora, nesse exato momento. Nesse exato momento. Eu digo para vocês, irmãos, a volta de Jesus diante desse cenário caótico que está se armando, ela pode acontecer a qualquer momento. E eu vou repetir, eu gostaria que Jesus voltasse agora para buscar a minha e a tua alma. Eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos nos assentar nas bodas do Cordeiro. Nós vamos nos assentar nas bodas do Cordeiro. Com Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Paulo, Pedro, João, Davi. E nós vamos nos assentar e nos alegrar. Para todo sempre. O nosso corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero orar por vocês. Eu tenho um compromisso agora, 11h05. É por isso que eu preciso terminar agora. Eu vou orar por vocês. Amanhã, irmãos, o irmão Mills mandou 2 matérias sobre a Rússia. Amanhã eu vou abrir esse campo da Rússia, dentro dessa questão profética e bíblica. E como a Rússia ela se torna protagonista de Gog e Magog, e ela se tornará será um agente do juízo de Deus para fazer muita coisa acontecer. Então, veja bem, quem é que Deus está usando? É Deus que está movimentando tudo isso para que a sua palavra se cumpra. Amém? E eu quero pedir, irmãos, não deixem de nos ajudar. Hoje eu antecipei aí o material de construção lá do missionário. A gente teve que comprar muitas coisas, porque vai asfaltar a rua da casa dele. E aí nós estamos antecipando para que ele não fique desprovido nesse tempo que vão asfaltar a rua da casa dele. E eu digo para vocês, né? Abraça essa obra. Abraça essa obra. Irmão, só para vocês terem ideia, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso. Entre dezembro e fevereiro desse ano, as entradas do projeto Arrependa-se caiu 30%. 30%. Eu calculei isso hoje com a missionária Raquel. Então, é assim, os compromissos são gigantescos. Gigantescos. E eu estou sendo desafiado por Deus a permanecer. E a gente fica pensando em cortar alguma coisa. A gente tem 4 programas de rádio. Nós temos 5 missionários. Nós temos as bases missionárias. E vocês conhecem todo o trabalho executado pelo Projeto Arrependa-se. Nós iremos para a África no mês de maio. Nós iremos para a África no mês de maio. Montar uma base do projeto Arrependa-se na Angola. E eu calculei hoje. E é crise, é isso que a irmã Luiz está dizendo. Eu preciso entender. E aí eu conversei, eu fui comprar
Eu fui comprar, irmãos, o cimento lá em Benjamin Constant e o empresário falou para mim, pastor, não está circulando dinheiro na cidade, o povo não está comprando material de construção como estava comprando. Porque o preço subiu muito do custo de vida e aí as pessoas se preocupam em alimentação. Só que a gente precisa entender, irmãos. A gente precisa entender. Isso é o que eu vivo, é o que eu prego. É o que eu falei hoje no culto do Zoom e volto a falar. E eu falei, fazendo todo esse cálculo com a missionária hoje, eu falei para ela, quem sabe o que planta, não teme a colheita. E nós estamos plantando em vidas, em almas, em pessoas, em obra de Deus. Obra de Deus não visando placa, não visando denominação, a gente está visando o reino de Deus, irmãos. O reino de Deus. Então, assim, tem pessoas que têm condições. E eu digo, faça enquanto você pode. E não falo isso para te assustar. Tem muita gente que vai ver o dinheiro diluir. Sabe o que é diluir? Perder totalmente o valor da noite para o dia. Eu tenho falado isso com vocês. Tem pessoas que vão dormir milionários e vão acordar pobres daqui a alguns meses. Irmãos. Nós estamos caminhando com uma grande recessão. E aí você vai pensar, eu podia fazer, como aconteceu em 2008, onde muitas igrejas americanas tinham investido todo o dinheiro de caixa em questões imobiliárias. Deu a bolha, explodiu, o dinheiro desapareceu das igrejas que poderiam investir em missões, em almas e vidas, e eles foram investir em bolsas e valores em questões imobiliárias. Então eu digo para vocês, tem muita coisa para nós fazermos. E você que tem condições, que Deus tem te incomodado, Deus tem falado com você. Essa construção do missionário é pelo Espírito. Eu falei com ele hoje, eu liguei para ele, olha, é Deus mesmo na tua vida. Porque eu não teria condições nenhuma hoje de fazer a reforma do missionário, que vai ficar lá em R$16 mil. Eu digo para vocês, irmãos, faça enquanto você pode. Pastor, eu gostaria, não tem condição. Ore pelo projeto, irmãos. Ore pelo projeto Arrependa-se. Ore. Ore. E você que está incomodado, não endureça teu coração. Eu já falei aqui, teve num dia só, 2 pessoas, para confirmar mesmo, 2 pessoas me ligaram no mesmo dia, falando o mesmo assunto. E sabe qual foi o assunto, pastor? Deus fala comigo para mandar a oferta, para semear. Só que eu não consigo. Imagine eu recebendo a ligação de 2 pessoas no mesmo dia, falando a mesma coisa. Eu quero ajudar, eu quero enviar, mas eu não consigo. Quer dizer, está preso ao dinheiro. São pessoas que são presas no material. Presas. As pessoas não conseguem lançar a semente. E, irmãos, quando você não lança a semente, você come a semente, você teme o futuro. Agora, quem lança a semente e sabe aonde está plantando e o que está plantando, jamais vai temer a colheita. Então, assim, coloque o projeto Arrependa-se no seu coração e pergunte ao Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele vai falar contigo. Eu tenho certeza que ele vai te dar uma direção. Amém? Em nome de Jesus, irmãos, deixa eu orar por vocês. Em nome de Jesus. E amanhã nós estaremos aqui ao vivo para a glória de Deus. Eu estou orando, irmãos. A gente está em campanha de oração com a missionária. E eu sei que Deus vai liberar causas para o seu povo. Porque nós estamos precisando de recursos. E Deus vai liberar. Tem causas de jejuns de 2 anos que nós estamos orando, há mais de 2 anos.
E eu sei que o céu vai liberar. O céu vai liberar. Irmão Mires, coloca o contato aí para a irmã Tatiana que quer entrar no culto do Zoom. Deus vai liberar. Deus vai liberar. Deus vai liberar. Deus vai liberar a causa do seu povo. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais esta live, por mais este momento. Senhor, nos desperta para fazermos missões enquanto ainda tem. Nos desperta para anunciarmos a tua palavra. Nos desperta para nos envolvermos com almas, com vidas. Nos desperta, Senhor, para lançarmos a semente na terra, crendo que esta semente irá produzir. Senhor, a obra não é minha, não é da missionária Raquel, essa obra é tua. Esta obra te pertence, o projeto Arrependa-se te pertence. A base missionária no Rio de Janeiro, Fortaleza, Amazônia, Guayaquil, este projeto que vai ser aberto na África, te pertence, Senhor. Coloca esta obra no coração do teu povo. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor. Que eles não venham duvidar, mas lançar a semente na terra, para a glória do teu santo nome. Senhor, continua nos preservando e nos guardando da corrupção do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. E até amanhã, às 21 horas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês são uma bênção de Deus na nossa vida, irmãos. Vocês são uma bênção de Deus na vida do pastor Carlos e na vida missionária. Eu sei que tem muita gente que tem vontade de nos conhecer pessoalmente. Talvez vai ser impossível aqui na Terra. Mas eu tenho certeza que nós vamos sentar nas bodas do Cordeiro junto. E nós vamos nos alegrar na presença de Jesus junto, por toda a eternidade. Nós vamos reinar com Cristo no milênio juntos. Aleluia, com o corpo glorificado. Aleluia. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui. Irmãos, não é fácil fazer live todo dia. Eu digo, não é fácil fazer live todos os dias, não é fácil. Como nós fazemos. Pode ver que tem muita gente que começa a fazer live e de repente desaparece. Por que desaparece? É muito difícil você ligar a câmera todo dia. Mas qual é a minha esperança? Eu conversei com o Malmiros isso hoje. A minha esperança, eu sei que eu não vou conseguir salvar o mundo. Eu sei que eu não está sendo transmitida oração. É eu e a missionária só na oração. Eu sei que eu não vou conseguir salvar, mas alguns vão se despertar. A nossa parte é anunciar. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, irmão, nós não podemos parar. E eu digo, não é fácil ligar a câmera. As pessoas acham que é fácil, que é só ligar uma câmera e falar. Não é só ligar uma câmera e falar. Não é, irmãos. É muito pesado. Mas eu tenho certeza, assim como muitas vidas já foram transformadas por esse canal, salvas, libertas, estão firmes na presença de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor ainda vai salvar e vai despertar muita gente nesses últimos instantes da igreja sobre a terra. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe.